orado, só deve cair, andar lá. Porém, no Espírito. 10 minutos, 5 minutos, você tem que se aguentar. Ah, pastor, vai dói meu maxilar, dói mesmo, você vai ficar falando 5 minutos direto. A boca fica seca mesmo, então toma água. Aí a pessoa, a boca fica seca, para de orar, não toma água, continua falando com Deus. Então o que é isso? Se renovar constantemente, é o que Abraão fazia, ele se renovava todos os dias. Outra coisa que nós vimos em Abraão é andar no Espírito, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Escolha deixar o fruto fluir. Deus colocou dentro de nós o fruto do Espírito. Na hora que você aceita Jesus, você recebe o fruto do Espírito. Na hora que você aceita Jesus, só que você precisa andar nisso, praticar isso. Amém. E o terceiro, ser guiado pelo Espírito Santo. Para você, presta atenção, irmãos, o que acontece? Você aceita Jesus, seu Espírito nasce de novo, você tem a experiência com o Espírito Santo. Se você não for guiado por Ele, você começa a não identificar-se mais com Ele. Porque Ele te fala, ó, não fale isso, não pense aquilo, não vai em determinado lugar, vai em determinado lugar. Só que quando você começa a não responder mais ao que Ele está te falando, o que vai acontecer? Você começa a não identificar mais a voz dele. Então por isso que você tem que ser guiado por ele, porque quanto mais você é guiado, mais guiado você vai ser. Aleluia. Está entendendo isso? Quanto mais você deixar ele te guiar, mais guiado você vai ser. E daqui a pouco, preste atenção, você vai estar 100% controlado por ele. Aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Pastor, mas você sempre sendo guiado por ele, mas e as minhas vontades, os meus desejos, o que eu quero fazer? Irmão, vamos combinar? Até agora não deu certo fazer do jeito que você fez, senão você não estaria aqui. Você estaria em casa descansando. Não, deu tudo certo. Você está aqui porque em algum momento você falou, puxa vida, eu tentei dar meu jeito, não deu certo. Então vamos combinar, deixa o Espírito Santo agora, dá uma chance para ele, dá uma chance, deixa só uma chancinha para ele. Você vai ver, se der errado, eu falei com você, se der errado, pode vir aqui que eu vou pegar a Bíblia, fechar a Bíblia e nunca mais pregar o Evangelho. Eu sei que dá certo, mas você tem que aprender. Amém, queridos? Então isso foi sobre Abraão. E agora, pastor Léo? Agora vamos começar a pregação de hoje. Feita a introdução, vamos começar a falar sobre o personagem hoje, que é Isaac. Quem sabe quem é Isaac? Me fala alguma coisa sobre Isaac. Ué, Peixoto, toda hora que você vai lá, você traz uma menina? Jesus! Meu pai do céu, esse homem tá fácil. Isso é um sinal do ministério. Isso é um sinal, hein? Tô vendo aí que nós vamos ter um tio Kids aí, ó. E aí, irmãos, quem que era Isaac? Fala pra mim. Filho? Hã? Filho da promessa. Ela leu ali, esperta. Não leu, não, você já sabe que ele é filho da promessa. Filho de Abraão, irmãos. Vocês lembram que nós falamos semana passada que Abraão pegou, enfiou o filho debaixo do braço, subiu no monte? Quem que era? Era Isaac. Agora eu falei com a pastora Flávia, né? Todos os personagens que nós estudamos até agora começa sempre com uma coisa maravilhosa com Deus, né? Noé, como é que começa a relação de Deus com Noé? E Noé andava com Deus. Ah, coisa maravilhosa, né? Como é que começa a história de Abraão? Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te chamei. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Começa a história de Abraão assim. Como é que começa a história de Isaac? Isaac, você vai morrer. Ah, Isaacão, velho! Começa a história de Isaac assim, irmãos. Isaac, ó, é o seguinte, não está fácil do teu lado, não. Você vai morrer. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre isso. Ele é o filho da promessa, demonstrou através de atitudes a presença e influência do Espírito Santo. Pastor, como que é possível alguém ter a presença e influência do Espírito Santo no Antigo Testamento? Vamos ver. Gênesis, abre a tua Bíblia aí, capítulo 26, versículo 1. Se você tiver sem Bíblia e quiser acompanhar a leitura, nós vamos projetar aqui esse texto. Amém? Gênesis 26, versículo 1, diz assim a palavra: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Irmãos, o nome Abimeleque não é um nome pessoal. Abimeleque é um título, como Faraó era um título, tá? Então esse Abimeleque não é o mesmo de Abraão, não. Provavelmente é o filho do mesmo rei que viveu na época de Abraão. Apareceu-lhe o Senhor. Então aqui nós estamos falando de uma aparição de Deus. Deus apareceu para Abraão.
para Abraão, para Isaac. E disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Agora, versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, ou mesmo a mesma terra que Deus tinha mandado ele ficar, e no mesmo ano recolheu 100 por um. A cada uma semente que ele plantava, ele recolhia 100 de volta. Porque o Senhor o abençoava. Presta atenção. Porque o Senhor o abençoava. Irmãos, entenda que é o seguinte: a bênção de Deus não está condicionada ao que Deus falou. Como assim, pastor Léo? Deus falou com Isaac: Isaac, eu vou te abençoar, mas fica na terra. A bênção de Deus está na quantidade que você está disposto a obedecer o que ele te falar. Meu Deus. Porque é o seguinte: você acha que se Isaac tivesse plantado em outra terra, ia colher isso aqui? Não. Se ele tivesse ido para o Egito ou para qualquer outra terra e não tivesse ficado na terra que Deus mandou, ele não tinha colhido. Então a gente às vezes negocia essa bênção. Fala: você tem a bênção de Isaac. Mentira. Só tem a bênção de Isaac que não é a bênção de Isaac. Olha a mentira. Não existe bênção. Isaac não pode abençoar ninguém, irmãos. A bênção é do Espírito Santo. Aleluia. O fato de Isaac ter o Espírito Santo abençoava. Então não é que você tem a bênção de Isaac, você tem a bênção do Espírito Santo, que é plantar e colher 100 por um, só que é no ambiente da obediência. Se Deus te falar: vai para esse lugar, você vai plantar e colher 100 ali. Se você for para outro lugar, você vai estar à mercê do que acontecer com qualquer um. Meu Deus. Não existe a bênção de Isaac, é a bênção de Deus. A bênção do Espírito Santo. Vamos continuar seguindo. Enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou riquíssimo. Aí, mais uma vez, a gente vende a bênção de Isaac, né? Eu vou colocar em você a bênção de Isaac. E aí você fala: oh, pai, eu vou sair aqui com a bênção de Isaac. Não é mentira, eu não posso fazer isso. Porque vai depender da sua capacidade de obedecer o que Deus vai te falar. Se você obedecer, aí sim, você vai ter a bênção, que é o mesmo tipo de bênção de Isaac. Mesmo tipo, não é a bênção de Isaac. Isaac não tem bênção. A bênção é de Deus, que ajuda. Vamos lá. 14. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus ele tinha inveja. O cara era rico, muito rico, presta atenção. Muito rico, muito rico. Por isso, lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. O que os caras fizeram? Tinha inveja, iam lá, entulhavam os poços dele. Disse Abimeleque a Isaac: quem falou para Isaac? Abimeleque: aparta de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Abimeleque falou: Isaac, você não vai poder ficar na nossa terra mais, vai embora, senão daqui a pouco você vai dominar, você vai ser o nosso rei. E o rei era ele. 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Versículo 18. Tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia lhe posto. Irmãos, Isaac não foi para a briga. Isaac podia brigar, Isaac podia argumentar. Isaac podia falar assim: vocês fecharam meus poços, agora eu vou matar vocês. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu sou rico, eu contrato um exército para fazer isso.